A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu quero dar algumas cópias do meu livro, se chama Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Eu vou assinar ele depois ali. Eu estarei lá fora. Eu acabei de escrever esse livro. Ele, de fato, trata de pobreza, riqueza e prosperidade, por isso se chama Pobreza, Riqueza e Prosperidade. Saindo de uma vida de falta para a abundância do reino e... Sabe, se você acha que Deus odeia a prosperidade, não vai gostar do céu. Porque no céu, sabe, portões de pedras preciosas, ruas de ouro, pedras caríssimas. O que eu estou dizendo aqui, de fato, é que... Você entende que se a prosperidade fosse inerentemente má, Jesus não descreveria o céu como um lugar de riqueza? Ora, vamos, imagine Jesus dizendo... O céu será como campos de ópio e jardins de maconha. Peraí, não soou muito bem. O que eu quero trazer aqui é que se vamos fazer discípulos de todas as nações, temos que aprender, de fato, como lidar com a prosperidade, e não é só dinheiro. Sabia que a prosperidade é a habilidade de prosperar em toda e qualquer condição? Você pode ser rico e não ser próspero. Sabe, há tanta gente que tem tanto dinheiro e não é próspero, e pessoas que não têm muito dinheiro, mas são muito prósperas. E esse é um livro muito bom. Eu percebo que Deus quer quebrar a mentalidade de pobreza na igreja. Citamos Isaías 60, o tempo todo fazemos adesivos, a riqueza das nações virá para você. E o que vamos fazer com isso? Porque nós frequentemente sabotamos nossa própria prosperidade. Eu amo o que Deus disse a Moisés quando ele estava descendo do monte. Ele disse, diga a meu povo que eu darei a eles o poder para fazer riquezas. E aí tem o resto, para que eu confirme a minha aliança com eles. As pessoas meio que não... Só porque você tem dinheiro não quer dizer que você é espiritual. Quantos sabem disso? Essa coisa de teologia da prosperidade já afundou faz muito tempo. Mas às vezes quer dizer sim que você é espiritual. Quantos sabem que a prosperidade de Abraão estava diretamente ligada a Deus? Você não pegou o que eu disse, talvez você esteja realmente triste. E me perguntam, por que você cobra pelos seus livros? Eu respondo, você roubou sua Bíblia dos Gideões ou pagou por ela? O sistema de valor das pessoas é meio engraçado, sabe? Reclamam de pagar por uma conferência, mas pagam $5 no copo de café, é estranho. Mas enfim, não todos vocês, não todos aqui. Outros vocês. Sabe, é toda uma mentalidade de pobreza que precisa ser quebrada. E sabe, Abraão, Deus disse... Não, a Bíblia diz que Deus enriqueceu Abraão. Quantos sabem que Salomão, Deus enriqueceu Salomão? O meu ponto aqui é que a prosperidade deles estava diretamente ligada ao relacionamento deles com Deus. Todos sabemos que não é a prosperidade de todo mundo que está diretamente ligada a Deus, mas pelo menos essas sim. Então, enfim. Eu prefiro ser rico e infeliz do que pobre e infeliz. Porque pelo menos dá para ir às compras, é assim que eu penso sobre isso. Então, quem quer esse livro? Muito bem, você pode comprá-lo lá fora. Quem tem a mentalidade de pobreza aqui, tipo, você está aqui com seu marido, ele tem uma mentalidade totalmente de pobreza. Toda vez que você compra roupas, ele reclama. Você quer dar esse livro a ele? Ali, ele está com você, tem que estar com você agora. Não, eu estou brincando, eu vou dar sim. Alguém pode distribuir aí? Boa sorte aí com isso. Se você quiser ler o primeiro capítulo de graça, nós podemos pôr... Vocês podem pôr o primeiro slide? Não, não é esse não. Ah, sim, esse aí. Você pode mandar uma mensagem e a gente te envia o primeiro capítulo de graça, pro caso de você ser pobre.
A gente deveria parar antes que comecem a reclamar. Eu acabei de ofender quase todo mundo. Vamos falar um pouco de comida. Por que as pessoas fazem dieta? Parece que a palavra dieta vem de odiei. Coisa estranha. Coisa de louco. Exercício parece com exército. Eu fui pra academia, voltei mais pesado. É coisa do exército. Enfim, sabia que gordura de fato é uma bênção na Bíblia? Eu posso mostrar versículos. O que põe a confiança no Senhor, o Senhor o engordará. Obrigado, Jesus. Eu estou expandindo o corpo de Cristo, dando mais espaço para o Espírito Santo agir. Enfim, vamos parar por aí. Dê a mão à pessoa do seu lado. Vamos orar agora. Tem um monte de gente solteira aqui. Se você quer namorar a pessoa que está do seu lado, é só apertar com mais força. E se a resposta for sim, aperte de volta. Se for casado, mostre a aliança sim. Olha a aliança. Ok, vamos soltar as mãos e vamos orar agora. Espírito Santo. Ei, isso é sério. 3 casais se casaram na escola de ministério só esse ano. 3 casais. Eu também não sou muito bom de matemática. 3 casais. Danny, cala a boca, eu tô pregando aqui. Eu fui nobre e fiquei quieto quando você pregou dessa vez? Eu tinha ido embora, é verdade, ok. Eu vi que era você pregando e eu disse, ele não sabe nada sobre isso. Ok, vamos orar. Espírito Santo, obrigado, porque você está aqui. Oramos porque 59% das pessoas nunca estiveram aqui. Para que elas saibam que está tudo bem comigo aqui, que eu vou pregar daqui a pouco. Que elas voltem. E, Senhor, nós oramos para que você abra nossas mentes e os nossos espíritos. E, Senhor, para que literalmente você nos dê sabedoria, que haja transferência e que recebamos disso, além da nossa habilidade para entender. Que você faça mais do que pedimos e mais do que pensamos. Amém. Eu tenho um título para minha mensagem, o eu que eu mal conheço, porque a maioria das pessoas não descobre a grandeza que tem por dentro. E eu quero falar um pouco sobre o fato de que você e eu, e é claro que isso vai ser elementar, mas nós somos filhos de Deus. E para aqueles que fizeram a nossa escola de ministério e talvez estejam sentados aqui, você sabe que eu passei os primeiros 3 meses dos 9 meses de curso falando só dessa mensagem. Você é sacerdócio real. Vocês são filhos e filhas de Deus. O seu Deus é o seu papai. E eu digo, nós já temos a escola há 20 anos, então, sabe, eu tenho várias formas criativas de dizer a mesma coisa. E muitas vezes nós vamos a outros lugares, escolas de treinamento, e perguntamos como vocês treinam seus alunos. Eu digo a eles que eu prego a mensagem da identidade até que eu possa ver que algo muda na sala e eu consigo sentir nos alunos. Sabe como você consegue pegar algo com a sua mente que ainda não pegou com o coração? Sabe quando às vezes você já pegou com o coração, mas ainda não pegou com sua mente? Você já esteve num lugar em que alguém estava ensinando, eu aposto que todo mundo já, e você está chorando, está tendo um tipo de experiência emocional, e você não tem ideia do que está acontecendo porque seu coração não comunicou ao seu cérebro o que é que está acontecendo por dentro, e você fica, não sei nem se gosto dessa mensagem, mas há algo acontecendo em mim. Quantos aqui já estiveram num lugar em que não é o conteúdo da mensagem, mas talvez a unção do mensageiro que transcendeu a sua mente, algo acontece por dentro, você pode sentir, talvez não emocionalmente, você sabe que está acontecendo, mas não faz nem ideia do que é. Quantos aqui já passaram por isso?
Quantos aqui já, por outro lado, ouviram uma mensagem que entendiam completamente com o cérebro, tipo, eu entendi isso, posso repetir? E, sabe, eu consigo dizer quantas vezes, quando eu fazia aconselhamento meus primeiros 3 anos aqui, eu me sentava com as pessoas e percebia nos primeiros minutos que elas de fato não sabiam que eram amadas. E eu dizia, sabe, o desafio aqui é que você não sabe que é amado, e Jesus disse, ame ao próximo como a si mesmo, e já que você não se ama, não consegue amá-los. Veja, tem um grande como. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se ama, não vai amá-los. E eu perdi a conta de quantas vezes eu aconselhei cristãos e eles ficavam repetindo, Jesus me ama, eu sei disso. Sabe, Deus amou o mundo de tal maneira e eles ficavam repetindo passagens que o cérebro deles conhecia, mas a questão é que não houve uma jornada daquilo até o coração. E ficavam me dizendo coisas que elas na verdade não conheciam no seu coração, que é o conhecedor. Elas só sabiam na mente, o lembrador. E eu repetia de várias formas diferentes, e fazemos muito isso na escola de ministério. Eu fico repetindo, e obviamente não com o mesmo versículo, mas eu fico compartilhando histórias e orando por isso. Você, de fato, é uma filha de Deus. Você é realmente um filho de Deus. E algo acontece, normalmente é perto do 3º mês, que você pode sentir na sala, sabe, como se alguém já tivesse aquele olhar que diz, você quer dizer que Deus é o meu papai? Sim. Não, com licença, uma pergunta. Você quer dizer que Deus que criou tudo é, na verdade, o meu papai? Sim. É por isso que agora isso parece lógico. Por causa de quem seu papai é. E chega num ponto, eu estou sendo um pouco dramático aqui só para reforçar. Isso acontece normalmente depois de 2 ou 3 semanas, uma vez passados 2 meses e meio, que os estudantes começam a pegar. Suas perguntas mudam. A expressão deles, eu estou tentando explicar para vocês uma coisa que não é vista, mas é sentida na sala. Como um líder olhando nos olhos deles, eu consigo dizer, normalmente, 10, 20, 30 pegam, e é como se ficassem ligados e, de repente, o ministério sobrenatural não é algo que eu faço, é uma expressão de quem meu papai é em mim. A insegurança começa a ir embora. Coisas que os preocupavam começam a ser só pontos de atenção, porque eles percebem quem eles são e de quem eles são. E, de repente, não é numa só sessão, eu quero deixar bem claro, não é de uma vez, mas ao longo de 2, 3, 4 semanas, e os pastores aqui podem comprovar, tudo dá uma virada. E há uma confiança e uma nobreza que começa a penetrar na sala. Porque as pessoas então sabem quem são, elas sabem quem são. Elas não estão repetindo versículos que satisfazem a mente delas. Elas estão experimentando uma obra interna do papai delas e estão expressando isso de tantas formas diferentes. Elas dizem coisas como, eu vim pelos milagres e eu fiquei pela família. Porque, de repente, eu percebo que Deus não é apenas Deus. Eu sei que você está em cima em algum lugar. Mas Ele é nosso Pai. Ele não é só meu Pai. Vocês sabem, eu nunca ensinei a orar. Orem assim, meu Pai que está nos céus. Não, eu devo orar de uma forma que na verdade, lembre a mim que eu faço parte de uma família cósmica. Eu sou um pedaço de algo muito maior. E o meu papai é seu papai. E à medida que eu começo a me relacionar com o nosso pai, não é meu pai, é o nosso pai, ele é nosso pai, a competição começa a ir embora. A inveja começa a se dissolver porque, na verdade, eu estou orando ao nosso pai. Então, quando eu oro por mim, oro por todos vocês. E as coisas mudam em mim. Então,
Eu passei a ter consciência ao longo de muitos anos na minha própria vida de que a grandeza escondida nos filhos de Deus, que frequentemente, às vezes ou nunca, é descoberta, nunca é vista, por várias razões. E eu quero falar sobre isso hoje, porque eu encontro pessoas, frequentemente encontro líderes que têm congregações enormes, mas, na verdade, suprimiram a grandeza de Deus neles mesmos, pensando que estão se humilhando quando de fato estão insultando o papai deles. Humildade não é pensar menos de si mesmo, só pensar menos de si. Quando você se sente mal consigo mesmo, ainda é tudo sobre você. Então, de alguma forma, achamos que estamos agradando ao Pai, nos sentindo, sabe, filhos e filhas se sentindo mal consigo mesmos. Você imagina, no natural, se eu tenho 4 filhos, 2 homens, 2 mulheres e 8 netos. Imagina um dos meus netos pensar, quando eu chegar na presença do meu avô, eu preciso garantir que ele saiba que eu não me sinto bem comigo. Sabe, será que eu me sinto mal quando sei que eles não estão se sentindo bem com eles mesmos. Não há nenhum agrado em se desenvolver na família um sentimento mau sobre si mesmo. E ainda assim, um dia após o outro, existe algo sobre a necessidade, uma necessidade percebida entre os crentes de abraçar a pequenez, a insignificância, um estar quebrado, como algum tipo de pináculo da espiritualidade. E eu estou propondo que isso não é espiritual. Quando você abraça a pequenez, é burrice. Aí tivemos 42%, 41% dizendo amém, e 59% tipo, aonde ele está indo com isso? Hoje eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que nos mantêm não representando a grandeza de Deus em nossas vidas, nos impedem de estar completamente vivos. Tem um ótimo vídeo, dá para passar o vídeo. A Kathy me mostrou há umas noites atrás, eu acho que é um vídeo muito bonito sobre alguém que é julgada pela sua aparência, até que faz o que foi criada para fazer. Dá para pôr o vídeo? Hi, my lovely. Hi. Welcome to America's Got Talent. How are you? A little bit nervous. That's okay to be nervous. That's totally understandable. What's your name? Courtney. And how old are you? 13. 13. What's your favourite subject in school? Music. What kind of music? I don't know. You're very sweet. And I'm guessing you're going to be singing for us? Yeah. Listen, don't be nervous. I know this is a big stage and there's lots of people here, but you're here for a reason, so go for it and good luck. Thank you. Hey, where you I am, I'm the girl.
Quantos aqui assistiram a esse vídeo e ficaram empolgados quando Courtney ficou cheia de vida? Quantos aqui se alegraram porque ela não continuou com a sua timidez na sua performance? Quantos se alegraram porque ela só deixou o medo ir embora e disse: eu vou fazer o que fui criada para fazer? Sabe, o que eu quero dizer é que o romper de alguém encoraja todo mundo. Eram 11h30 da noite, estávamos na cama, eu e a Kathy, e ela veio me mostrar o vídeo de uma menina cantando. Ei, você quer assistir um vídeo? Eu pensei, deve ser algo sobre cavalos. Eu tô cansado. Não, você tem que assistir, você não vai acreditar no que ela consegue fazer. E eu disse, de manhã, tá bom? Aí ela deu uma insistida, normalmente a gente faz isso, sabe, juntos. Não, você vai gostar. Ela sentou na minha frente na cama e eu disse, ah, tá bom, vai lá. Aí a menina começou a cantar e eu peguei o celular. Eu assisti o quê? Umas 3 ou 4 vezes e disse, isso não foi só encorajador para ela, é encorajador para mim. Sabe, agora eu quero ficar cheio de vida. Sabia que como eu me sinto não é como eu sou? Eu posso ficar com medo e ser corajoso. E eu fiquei ali assistindo aquela menina e eu realmente... Sabe, sinceramente, eu assisti várias vezes, mas não para ver ela, mas para me inspirar, sabe? As pessoas amam o Chris quando ele está completamente vivo. As pessoas amam o Bill quando ele está completamente vivo. Amam o Danny quando ele está completamente vivo, mas às vezes agimos como, eu não quero ofender, eu não quero agir como se será que, ora, dá para você parar? Sabe, para. E simplesmente seja completamente você. Sabe, completamente você, queremos apenas que você esteja completamente vivo. Como assim não quero ofender? Deixa que eles lidem com a ofensa. 2 Timóteo capítulo 1, o Bill citou um pedaço deste versículo, eu quero ler o começo dele. 2 Timóteo 1:5, trazendo à memória a fé sincera que é em você, a qual habitou primeiro em tua avó Lloyd. Este é Paulo falando ao seu filho espiritual Timóteo, e em tua mãe Eunice, e agora estou certo que também está em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus, que está em ti pela imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de medo, timidez, mas de amor, poder e de uma mente sã. Agora, é interessante, eu amo esse versículo. Eu lidei com o medo muito na minha vida, especialmente nos primeiros anos. Então esse versículo se tornou um marco na minha vida. Deus não me deu espírito de medo, mas sim de poder, de amor e de uma mente sã. Eu estudei esse versículo por causa da minha própria ansiedade. Isso foi há 25 anos atrás. E eu me deparei com uma tradução que depois tentei encontrar. Mais cedo hoje não consegui achar. Mas na tradução eu tenho aqui nas minhas notas, traduzido desta forma, onde diz, por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus. A outra tradução diz assim, pegue o dom que foi dado a você pela imposição de mãos e o ponha no fogo. Pegue o dom que foi dado a você pela imposição de mãos e coloque-o no fogo. Quando você pega... Veja, Paulo está aqui dizendo, você tem um legado para proteger, a sua avó, a sua mãe, você recebeu o dom da fé. Ouça, e você tem fé na sua vida, e de fato é uma fé multigeracional, ela começou na sua avó, fluiu para sua mãe, e agora está em você. Então, primeiro de tudo, você tem um padrão alto pelo qual deve viver. Sabe, Timóteo, porque você não é da primeira geração de cristãos. Você é da terceira geração de cristãos, sabe, Abraão, Isaque e Jacó? Você é como Jacó na linhagem, e a fé de Deus cresce de fé em fé. Então, primeiramente, Timóteo, seu ponto de partida é alto, a quem mais é dado, mais será cobrado. Segundo, eu impus as minhas mãos e te dei alguns dons. Bill falou disso na mensagem dele. Eu impus as mãos sobre você e te dei alguns dons, eu quero que você pegue esses dons, e eu quero que você os ponha no fogo. Agora o versículo seguinte faz muito sentido. Deus não te deu espírito de medo, mas de amor, de poder e de uma mente sã. Ou seja, esse verso não atua sozinho, não é tipo, tem mais uma coisa, não tenha medo. Ele está dizendo, você deve pegar o dom, e a fé que você recebeu,
essa fé multigeracional, você deve pegar isso com a sua grande fé e com este grande dom que você recebeu por atos proféticos, você pega essas coisas e as põe no fogo. Agora, quando se pensa em pôr esse dom no fogo com 3 gerações de fé, o que vem à sua mente? Eu estou com medo, e Paulo disse, você tem que lidar com isso, porque Deus não te deu espírito de medo. E eu quero trazer aqui que uma das razões pelas quais nós dificilmente sabemos o dom que há em nós é porque raramente o pegamos e o pomos no fogo. Lá vamos nós. Eu pergunto aos alunos todo ano, eu acho que já fazem 3 anos que eu pergunto isso no primeiro dia. Eu digo, se você fosse 10 vezes mais ousado, o que você estaria fazendo? E eu peço que escrevam todo ano. Eu dou 10 minutos e obviamente parece um longo tempo. Eu digo, eu quero que você pense sobre isso. Se eu fosse 10 vezes mais ousado, o que eu faria? Eu digo a eles, se você escreveu alguma coisa no papel, o medo te reduziu? Se tem alguma coisa que você faria e não está fazendo por causa do medo, quantos aqui entendem que o medo te reduziu? Vá para 1 Samuel capítulo 11. Eu quero te situar em 1 Samuel 11, porque normalmente eu começo nos capítulos 9 e 10. 1 Samuel traz a história de Saul, que se tornou o primeiro rei de Israel. Ele é um jovem, a Bíblia diz que ele era mais alto que todo mundo. Ele era alto, ele era o mais alto dos israelitas naquela terra. Ele é o filho de um grande e famoso guerreiro. E ele é um fazendeiro. E então o seu pai o envia para encontrar alguns jumentos que se perderam. E ele procura os jumentos, não consegue encontrá-los. E ele tem um servo com ele, e o servo diz, eu acho que tem um profeta na cidade próxima, porque não vemos se o profeta sabe onde estão os jumentos. Então eu estou adiantando a história que eu já contei várias vezes. Se você não conhece a história, leia 1 Samuel capítulos 9 e 10, e agora vamos para o capítulo 11. Então, eles foram para a vila, onde eles tinham ouvido rumores de que havia um profeta, e enquanto estavam a caminho de lá, o profeta Samuel tem um encontro com Deus. E ele diz a 2 jovens que estarão aqui daqui a pouco, procurando jumentos. E eles virão à sua casa. E quando chegarem, você dirá a eles, os seus jumentos foram encontrados, mas amanhã de manhã eu quero que vocês fiquem comigo, porque, Deus disse a Samuel, você vai ungí-lo rei. Então, quando chega a hora desse encontro profético com Samuel, pelo menos da forma como o texto fala, Saul acaba na casa de Samuel, ele não sabe que é a casa do profeta, e ele diz, oi, você pode nos dar direções? Estamos tentando encontrar onde fica o profeta nessa vila. E Samuel diz, eu sou o profeta e a propósito, os jumentos que você perdeu foram encontrados. Mas eu quero que você fique comigo, porque amanhã de manhã eu te direi tudo que está em teu coração. Porque você é aquele por quem toda Israel espera. Isso é muito poderoso por várias razões, e eu quero passar a próxima meia hora nessa passagem, eu realmente amo essa passagem. Mas há algumas coisas que eu quero destacar. A primeira é que Samuel diz a Saul, amanhã de manhã eu te direi tudo quanto está no teu coração. E é por você que toda Israel está esperando. A resposta de Saul é interessante, ele disse, eu não faço ideia do porquê você fala comigo assim. E ele começa a recontar para si algo que eu te digo, que era o muro entre ele e a sua grandeza percebida. Ele diz, eu venho da menor das famílias, na menor das tribos. Em outras palavras, eu não sei porque você diz que toda Israel espera por mim, eles de fato não deveriam esperar por alguém que é tão insignificante. Este é um homem cujo pai foi um famoso guerreiro. Ele era mais alto do que todos os outros. Estão acompanhando? Eu quero parar e dizer, às vezes quando você nasce numa casa de grandeza, isso não te exalta, te rebaixa. Às vezes você se compara com os seus pais e fica, eu nunca serei como eles, então nunca farei nada. Este é Saul.
Não sei por que está falando comigo assim. Sabe, eu venho da menor família, na menor tribo, mas o seu pai foi um famoso guerreiro. Então, de alguma forma, ele trouxe da sua família um espírito de falsa humildade que o rebaixa. E assim foi. Na manhã seguinte, Samuel unge Saul rei. Pega um chifre com óleo, derrama sobre Saul, e ele faz uma declaração e o comissiona rei. Saul completamente atônito. E ele diz a ele, ok, eis o que eu quero que você faça. Haverá alguns profetas vindo de Betel. Eles virão de Betel. Vocês pegaram, eles vinham de Betel naquela época, estão vindo de Betel hoje, então... Ele é pastor da igreja Betel. Não dá para inventar esse tipo de coisa, hein? Vindo da conferência da Betel. Tem alguns profetas vindo aí, eis o que ele disse. Tem alguns profetas vindo aí, um está trazendo um odre de vinho, outro está trazendo cabritos. Esse é o Brian, hein? Um tem 3 bolos de pão, eu estou brincando aqui, mas você está entendendo. Você vai encontrá-los e vai pegar alguns pães deles, ele dá algumas instruções práticas, e ele diz assim, e você irá com eles. E o que vai acontecer é que você vai ser mudado em outro homem. A Bíblia continua falando no capítulo 10 que à medida que Saul encontrou os profetas que estavam vindo, eles estavam adorando com instrumentos diferentes, a Bíblia fala disso, descreve toda a cena, sabe, todos aqueles instrumentos musicais, eles estavam vindo de Betel, vindo daquele monte, e eles encontram Saul, Saul os vê e percebe que são as pessoas das quais Samuel falou. Então o que fazer? Eles fazem o que Samuel disse, dão pão, dão vinho, e ele os acompanha, e a Bíblia diz, e ele foi mudado em outro homem. Só algumas coisas que eu quero falar antes de irmos para o capítulo 11. A primeira coisa que... Você notou que Samuel deu a palavra certa para o cara errado? Até parece que Samuel deu a palavra certa para o cara errado. E você diz, como assim? Diz que ele, Saul, foi mudado em outro homem. Quantos sabem que ele não foi mudado em um homem diferente? Ele foi mudado de volta no homem que deveria ser no começo. Mudado para o que era, como vimos no vídeo agora há pouco. Ele foi mudado na pessoa que deveria ser. Porque quantos entendem que ele tinha uma palavra profética? Mas quem sabe que é preciso uma cultura profética para cultivar a palavra, para que você possa ser a pessoa que Deus acabou de dizer que você seria? Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está falando, na verdade, o contexto são línguas e profecia, e como usar ambos como Deus projetou. E Paulo diz o seguinte sobre profecia, ele diz que se um indouto ou incrédulo vem ao nosso meio e você profetiza a ele, os segredos do coração dele são revelados. E ele é convencido por todos e é julgado por todos. Os segredos do seu coração são revelados e ele cai com a face em terra e glorifica o Pai. Eu costumava acreditar e ensinar que os segredos do coração dele, que a profecia revela, eram os pecados secretos da sua vida. E um dia, através de uma história bem longa que eu não vou contar hoje, já contei várias vezes, eu comecei a perceber que o pecado não é segredo para os pecadores. Mas o que é um segredo é a glória. Quantos sabem, quando Jesus morreu na cruz, ele não morreu só porque pecamos. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele não só nos perdoou, ele nos restaurou da glória da qual fomos destituídos. Ah, irmão, eu não quero roubar a glória de Deus. Você não pode roubá-la porque ele deu a você. João 17 é onde está de fato a oração que o Senhor fez por nós. Falamos de Mateus 6 para tratar de oração, mas em João 17 está a oração que ele fez por nós. E veja o tipo da oração. Ele diz, Pai, a glória que você deu para mim, eu quero dar para eles, para que sejam um. Quantos sabem que você de fato carrega a glória do Pai? Quando você se destaca no mundo, isso de fato aponta para o Pai. Façam suas boas obras de tal forma que eles vejam suas boas obras e digam, oh meu Deus,
E eles nem acreditam em Deus. É o mais perto que chegaram de uma oração. Quantos aqui... Quantos concordam que os que julgaram aquela cantora no reality show viram algo divino nela? Sabe, lá vai aquela garota com o seu vestidinho e eles pensaram, não deve ser grande coisa, ela só tem 13 anos, nem sei como ela veio parar aqui, acho que tudo isso passou na cabeça deles. E então a garota aconteceu. E eles, oh meu Deus, quantos sabem que ela realizou uma obra de uma forma tão boa, que isto glorificou o Pai dela no céu? Imagine ela com essa atitude comum entre os cristãos. Eu não quero tomar a glória de Deus. Eu vou cuidar para não exaltar a mim mesma. Quando eu exalto a mim, eu reduzo Deus. De onde tiramos essas ideias estúpidas? Você não consegue se tornar grande o suficiente para reduzir sequer uma partícula de Deus. Quando você é fantástico, isso diz quem é o seu papai. E eu não estou dizendo para você sair por aí se achando e dizendo, eu sou demais, para você eu sei que é uma honra me conhecer. Não estou falando de pessoas cheias de si mesma ou cheias de lixo. Estamos falando de pessoas cheias da glória. Falando de pessoas sendo completamente vivas. Ok, agora vá para 1 Samuel 11. Verso 1. Então Naás, o amonita, subiu e acampou contra Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás, faz um pacto conosco e nós te serviremos. Mas Naás, o amonita, respondeu-lhes, eu farei um pacto convosco com esta condição, que eu possa arrancar fora o olho direito de cada um de vós. Assim causarei vexame por todo Israel. Eu amo essa história. E os anciãos de Jabes lhe disseram, dá-nos trégua de 7 dias para que possamos enviar mensageiros por todo o território. E se não houver ninguém que nos salve de você, viremos a ti e faremos o pacto. Então vieram os mensageiros a Gibeá de Saul e falaram estas palavras aos ouvidos de todo o povo. E todo o povo ergueu sua voz e chorou. Estão entendendo a história? Os anciãos de Israel encontraram este inimigo que estava vindo para a terra deles. E eles vão ao encontro dele e dizem, ei, vamos fazer uma aliança de paz, não queremos guerra. E eles, sim, vamos fazer um pacto. Aqui está a nossa condição. Todo ancião de Israel arranca fora seu olho direito. Se vocês fizerem isso, temos um pacto. E eles, ok, daqui a pouco voltamos. Que história esquisita. Daqui a pouco a gente volta, o que a gente vai fazer? Eles dizem ao inimigo, o que a gente vai tentar é encontrar alguém que possa derrotar vocês. Se a gente não conseguir, a gente volta e faz o pacto. Que coisa... O engraçado são eles falando, vamos ver se encontramos alguém para lutar contra vocês. Se não der, a gente arranca o olho. E aí a gente fica em paz. E aí essa coisa toda chega até Saul. Agora, lembrem, deixa eu te explicar aqui. O contexto então é Saul, sendo ungido rei, ele vai e encontra os jumentos, ele já foi ungido rei, é mudado em outro homem. Mas lembrem, nunca tinham tido um rei. Só tiveram juízes, e os juízes eram profetas, e Saul não era um profeta. Então tente pensar em tudo isso por um momento. Nunca tinham tido um rei. Saul é ungido rei e não faz ideia do que fazer. O que é um rei? Ele não foi ensinado por um. Ele não é um profeta, então não pode agir como juiz. Então o que ele faz? Ele faz a única coisa que sabe fazer. Ele volta para a fazenda. E ele está na fazenda, e aí começa a se espalhar essa palavra. Ei, será que ninguém vai lutar contra esses caras, senão vamos ter que arrancar nossos olhos? Foi exatamente o que aconteceu. Diz que os mensageiros vieram a Gibeá de Saul e falaram as palavras aos ouvidos do povo, e todo o povo levantou sua voz e chorou. Agora, e eis que Saul vinha do campo atrás do rebanho, e Saul disse, o que aflige o povo, porque pranteiam? E lhe contaram as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus veio sobre Saul poderosamente, quando ele ouviu essas palavras, e irou-se muito, e tomou uma junta de bois, e a cortou em pedaços e enviou por todo o território de Israel, pelas mãos dos mensageiros, dizendo, quem quer que não vier após Saul e Samuel, assim será feito aos seus bois. E o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles saíram em um acordo. Isto é, Saul
entrando em cena, deixa eu explicar isso a você. Saul tem uma profecia, você será rei. Na manhã seguinte ele é ungido rei. Naquela tarde ele encontra os profetas e se torna outro homem. Mas o que Saul está fazendo? Não está agindo como rei. Por quê? Porque ele não pegou o seu dom e o pôs no fogo. De repente, eles não correm para a casa de Saul e dizem: Saul, você foi ungido rei, deve nos salvar. Estão passando de fazenda em fazenda, dizendo: será que alguém pode ajudar? Os anciãos não querem arrancar seus olhos. E ele ouve como um rumor. E quando ele ouve como um rumor, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Eu tenho dito que o momento kairos é quando o favor divino encontra... é quando o favor divino encontra a oportunidade divina. De repente, ele foi ungido rei, mas não sabe ser rei. Mas quando ele ouve sobre os anciãos arrancando os olhos, e ele sente essa ira santa, ele diz: é melhor estarem aqui de manhã ou farei isso com seus bois. E o Espírito de Deus vem sobre ele e ele se torna nos primeiros dias um grande rei. Ei, mas quantos entendem? Sem batalha, sem rei? Uma das razões porque você dificilmente sabe quem é, frequentemente, é porque nós evitamos conflito. Passamos a vida tentando ficar confortáveis. E aí nos espantamos por causa do tédio. Essa vocês não entenderam. É tipo, eu quero tanto causar um impacto no mundo. Será que tem como fazer sem ter nenhum esforço? Não. É engraçado, 2 noites atrás eu acordei às 3 horas da manhã e o Senhor me deu todos esses títulos para capítulos de livros. Eles vieram para mim em 3 minutos e eu escrevi todos, alguns são loucos. Circulando o deserto de novo. Como levar uma vida empolgante na monotonia? Eu adoro esse. O que fazer quando você se amarra na sua namorada? Lições da vida de Sansão. Virando mesas, louco como no inferno, ungido como no céu. Uma jumenta sábia é melhor do que um burro mudo, porque você deve ouvir conselhos de pessoas desqualificadas. Na barriga da baleia, lidando com o líder relutante que há dentro de você. Essa palavra burro eu peguei da King James. Eu não uso mais, eu costumava usar. As pessoas no deserto andando em círculos o tempo todo. Tipo, eu não sei porquê, mas eu preciso de um remédio. Eu me sinto tão deprimido. É porque você está deprimido. Mas como? A minha vida tem tanto movimento. Sim, mas você não vai para frente? Já notou que o cenário parece o mesmo? Essa você não pegou. Ouve só, se o cenário tem sido o mesmo pelos últimos 5 anos, você não está se movendo, está preso. Eu não sei por que não estou chegando no meu destino. Você está entediado. Não, tem um aqui que eu gosto. Deixa eu ler para vocês. Entediado com comida dos céus, porque atos sobrenaturais te impedem de chegar na terra prometida? Você sabia que os filhos de Israel, quando entraram na terra prometida, o sistema sobrenatural de clima foi embora? O sistema sobrenatural de comida se foi? Sabe, é como se Deus dissesse: o espírito da mamata se foi, agora você faz algo por si mesmo e eu chamo isso de terra prometida. Eu quero ficar aqui onde Deus faz tudo por mim? Não. Às vezes não queremos ir para a terra prometida porque temos que ser responsáveis. Ok, aí vamos nós. Eu não penso que você pode descobrir a plenitude da glória que Deus colocou em você sem se colocar em risco.
eu penso que tem algo sobre a natureza catalítica do risco que de fato extrai algo que uma profecia, que uma educação, que uma comunidade não consegue extrair. Sabe, você precisa desses elementos, falamos deles e vamos continuar falando desses elementos. Mas não vai embora não, Bill, eu estou chegando na melhor parte. Ah não, você pode ir porque o próximo nome de capítulo é Do lixo para o fruto, transforme seu esterco em adubo, pode ir. Agora eu ganhei mais 9 minutos? Eu não penso que você pode descobrir a plenitude do que Deus quer que você seja. Você não consegue ter a totalidade sem viver em risco. Dizemos que a fé se soletra R-I-S-C-O. Sabe, muita gente vem, eu quero ser completamente vivo, mas estar confortável. Tá bom, então fica por aí. Dá mais uma volta. Eu lembro que anos atrás, nós éramos pastores de jovens, quando morávamos em Waverville, e pegamos vários adolescentes, 37 da 8ª série, e levamos para o Marriott, que era um parque de diversões. E então, na praia de Santa Cruz, eu não sei se alguém conhece a praia de Santa Cruz, mas tem uma praia, um calçadão, tipo um lugar para o pessoal se divertir. Como é que a gente chama? Um parquinho, sempre esteve lá. É bem na praia. E a gente acabou indo para lá, eu acho que era julho, estava muito quente e as praias de Santa Cruz, no verão, ficam cheias de pessoas. E era o dia da musculação. Interessante, não sabíamos. E o dia da musculação é quando eles põem aquela plataforma ali. Então, imaginem, o parquinho fica aqui, tem a areia e depois eles eles fazem um pequeno palco, é enorme, o pessoal anda de skate, bicicleta, sabe? E então tem a praia, e na praia tem 4 pilares que formam uma enorme plataforma. E aí eles tocam música, todo tipo de bandas ali, todo tipo de coisa, e era o dia da musculação e estavam no concurso de bodybuilding. Bem, nós fomos com os nossos adolescentes para passar 2 dias num lugar de 80 metros quadrados, dormir era uma loucura, era cansativo e a gente disse, vamos para Santa Cruz e dali para casa. E então arrumamos todo mundo, demos bilhetes para todo mundo brincar no parquinho, era o dia da musculação e eu fiquei sentado embaixo da estrutura de concreto do calçadão, sabe, no começo da praia, pegando uma sombrinha, e uma das nossas garotas que tinha vindo, sabe, tínhamos um projeto para cuidar de crianças que tinham sido tiradas da família, e o nome dela era Dee, e a Dee tinha só 13 anos, mas pareciam 18. E ela estava de biquíni e saiu correndo, ela foi para a praia, a maioria estava no parquinho, mas ela foi para a praia, e eu estava quebrado de cansaço, eu estava escorado assim num pilar, meio cochilando e tinha tanta gente na praia que mal dava para ver a areia, estava uma loucura. E então eu olhei e mais ou menos como daqui para o estacionamento, uma distância assim, eu olhei assim, lá estava Dee correndo na praia e tinha um homem, imaginem só, de frente para mim, um homem com roupa inteira, de couro, de motoqueiro, perseguindo ela. E ele tinha 30 e ela tinha o quê? 13 anos. Então eu olhei para aquilo e eu vi que eles estavam gritando, estavam falando algo e correndo na praia e eu fiquei meio assim, eu fiquei de joelhos observando aquilo e aí de repente ela se virou e começou a correr em minha direção e ela correndo por cima, sabe, o pessoal deitado em toalhas, ela correndo, o pessoal em cima das toalhas, aquela comoção toda e ela gritando algo, ele gritando algo e quando se aproximaram, eu ouvi a voz dele. Ele dizia assim para ela, eu te amo, eu vou levar você comigo. E ela sai de perto de mim e eles estavam gritando, sabe? E então ela veio correndo e eu ali sentado, sabe? Eu tinha uma razão para não estar na plataforma de musculação. Eu tinha metade do tamanho que eu tenho hoje naquela época. Eu tinha o quê? Uns 60 quilos naquela época. Então,
Então eu estava de joelhos, ela veio correndo. Sabe quando as coisas acontecem assim bem rápido? A minha ansiedade foi aumentando à medida que se aproximavam. Ela despencou perto de mim e ele agarrou ela. Ele estava usando, não era bem um biquíni, era meio que um top. Ele agarrou ela, ficou sacudindo. Eu te amo, vou te levar comigo. E ela, sai daqui, me deixa em paz. E ele, eu te amo, vou te levar comigo. E eu ouvi em minha mente, fala para ele sobre mim. E eu disse, esse é um tempo impróprio para evangelismo. Já ficou com tanto medo que não consegue se mover? Eu estava com tanto medo que não conseguia me mexer, não conseguia formar palavras. E tudo aquilo acontecendo tão rápido e ela olhou. Ele ficou sacudindo ela provavelmente uns 30 segundos. Pareceu uma eternidade, ele balançando ela, ele levantou ela da areia, balançando, e ela sai daqui, me deixa. E ela olhou para o lado e disse, esse é meu pai. Aí ele soltou ela e me agarrou. E eu estava de joelhos e ele me levantou de joelhos e começou a me sacudir, o que não era grande coisa para aquela época. Hoje ele teria que ser bem forte para me levantar de joelhos. E ele começou a me sacudir, dizendo, eu a amo, eu vou levá-la comigo. Eu a amo, vou levá-la comigo. E eu pensando, só traz de volta, tá? Você não conhece essa garota, acredite, você vai trazê-la de volta. Eu não vou contar nada sobre ela, sabe? Então... E é sério, eu estava com tanto medo, eu fiquei... E enquanto ele estava me sacudindo, ele disse, o que você está fazendo aqui? Sabe, do nada. Ele, o que você faz aqui? E eu sou pastor dos jovens, eu sou pastor. E quando eu disse a palavra pastor, ele me soltou na areia. E ele voltou assim uns 2 metros e eu fiquei ainda de joelhos. E ele ficava repetindo, pastor, pastor. E o Senhor, fale a ele de mim. Fale de mim. Eu, não, agora que a gente está bem. E sobre a cabeça dele, eu tive a minha primeira visão aberta, só tive 3 na minha vida. E sobre a cabeça dele eu vejo um filme, sabe, com os meus olhos. E o primeiro filme que eu vi tinha uma mulher idosa em uma cama de hospital. E por alguma razão eu sabia que era a mãe dele. Eu não sei como isso funciona, sabia que era a mãe dele. Eu vi ali do lado daquela mulher. E eu disse, a sua mãe está num hospital, não está? E ele, sim. Agora lembra, estávamos bem debaixo da plataforma de musculação, a plataforma aqui, a gente aqui. Então todo mundo gritando. Então todo mundo para de assistir eles e assiste a gente. Começa a juntar gente, tipo, vai ter briga. E eu disse, sua mãe está no hospital e você se culpa, não é? E ele, sim. E eu vi um túmulo e eu disse, o seu pai morreu e você se culpa pela morte dele também, não é? E ele, aham. E aí ele, você está me assustando. E aí eu vi uma capelinha branca, sabe? Uma casinha branca pequena de oração. E eu vi andando em direção a ela com 7, 8 anos de idade. E eu disse, quando você tinha 8 anos, recebeu Jesus naquela capelinha branca, não foi? E ele, cara, você tá me assustando. E começou a chorar. E eu comecei a gritar. Eu disse, você precisa de Jesus. Ore comigo agora. E ele desabou na areia. E eu fiquei bem na frente dele e eu estava perto assim, gritando com ele. Você precisa de Jesus. É sério, eu não faço nem ideia porque eu estava gritando com ele. E ele gritando de volta. Eu sei. E eu, ore comigo. E ele, ok. Jesus, venha para o meu coração. Jesus, vem para o meu coração. E ele orou. E ele repetiu umas 3 frases, se levantou e começou a correr. Só levantou e começou a correr. E ele correndo, agora entenda, tinha gente para todo lado. Não dava só para ir correndo, mas ele estava correndo por cima das pessoas. E o Senhor disse, vai atrás dele. E eu disse, não. É sério, eu me lembro disso como se fosse ontem. Eu disse não e o meu corpo foi atrás dele. Eu não tinha nenhuma vontade de ir atrás dele. Alguém pode dizer, não, mas o Senhor mandou, ele vai cuidar de você. Fique você com essa teologia. Lá estou eu perseguindo aquele cara, certo? 61 quilos perseguindo o cara. E eu pensando na minha cabeça o tempo todo, pensando o que eu vou fazer quando eu alcançá-lo.
Então eu alcancei ele e eu pulei em cima dele. E joguei ele no chão. Ainda corremos um pouco antes de cair como daqui para a parede. E eu gritando com ele: você precisa de Jesus! Eu sei! Faça a oração! Ele repetiu mais algumas frases, se levantou e começou a correr. E o Senhor vai atrás dele e eu não. E lá fui eu de novo atrás dele. Eu jogo ele de novo na areia. Pulo em cima dele. Parecia um jogador de futebol americano. Lá está ele no chão e eu gritando: você precisa de Jesus, faça a oração. Naquele momento ninguém mais queria saber do negócio de musculação. Já tinha centenas de pessoas olhando para nós, fizeram um grande círculo. E eu derrubei ele 3 vezes. Da última vez ele foi correndo para a água, eu pensei: agora ele vai se afogar. E o Senhor vai atrás dele, e eu joguei ele de novo no chão. Ali na praia: você precisa de Jesus, eu sei. E aí finalmente ele repetiu mais algumas coisas, levantou, começou a correr, e eu olhando ele correndo ali perto da água, e tinha uma gangue inteira de motociclistas, a gangue dele. E eu tipo: não vou. Eu pensei, nesse exato momento eu não sou cristão. Ele correu, sei lá, uns 40 metros, parou, se virou e fez: Você ora por mim? Eu disse: ok. Qual o seu nome? Ele levantou a camisa. Tinha uma fivela de cinto enorme e o nome Philip. Meu nome é Philip. Ok, vou orar por você. Ele se afastou um pouco. E aí chegaram todos os adolescentes, sabe? 37. A gente pula nos motoqueiros, a gente te dá cobertura. Olha. Não, mas o resto da história é que assim que esse cara se afastou, a unção se foi. E eu voltei ao normal. Eu sou pastor de jovens. Alguma coisa acontece quando você cruza a linha. Alguma coisa acontece quando você põe o seu dom no fogo e fica meio que: se eu morrer, morri. Eu amo a história de Mordecai e Esther. Se você ler a história, nós não temos tempo para isso agora. Não vamos parar para isso, mas Esther, sabe, ela é a rainha devido a um ato sobrenatural. E Mordecai, ele é primo dela, mas a toma como filha. É ele quem encoraja ela o tempo todo. E então Amã, ele leva o rei a baixar um decreto para matar todos os judeus. E Mordecai descobre que existe esse decreto e que na semana seguinte vão matar todos os judeus. Mordecai vai para, podemos chamar assim, o jardim do castelo e ele rasga suas vestes, põe roupa de saco. Já notaram no Velho Testamento, toda vez que Deus vem em profecia, eles rasgam as vestes? Você não se alegra por viver na Nova Aliança? Tá 17 graus, eu fico tão feliz de viver na Nova Aliança. Meu filho faz: a gente sai cheio de roupa, e eu digo: se dê por feliz por isso. Sabe, um profeta antigamente não tinha: você tá tão magro, é a camisa. Enfim, pense nisso, mas vamos lá. Então ele rasga suas roupas e ele está no castelo, naquele palácio, sabe, tem um jardim ali, e ele está fazendo uma grande cena, está protestando. Ele está gritando e chorando e jogando pó na cabeça, fazendo aquela grande cena. E Esther passa por ali e ela o vê. E ela tipo: lá está meu parente louco, Mordecai. O que ele está fazendo? E sabe, Mordecai está tentando chamar a atenção de todo mundo. Vamos morrer, vamos morrer. E Esther envia a sua serva com roupas e diz: diga ao primo Mordecai que ele está fazendo papel de ridículo. Por favor, mude. Pare de agir como um idiota. Eu estou parafraseando, é claro. Tem alguém aí? Não foi assim que eu li. Está no livro que eu vou escrever. Ela envia roupas para ele e diz tipo: você está sendo irreverente? Você não está honrando o rei, sabe? Ninguém pode vir aqui protestar e agir como um tolo. E ele envia para ela a seguinte mensagem: diga, rainha Esther,
diga à rainha Esther que talvez ela tenha chegado à realeza para um momento como este. E dê a ela essa mensagem. Se você não for ver o rei, a libertação se levantará de um outro lugar. Ou seja, Deus soberanamente decidiu que vai libertar o seu povo. Ele te escolheu como primeira, mas você pode ser segunda. Você pode sim ficar como segunda. E ele fala para ela, ele diz assim: se você não for ao rei, a libertação se levantará de outro lugar, mas você e a casa do seu pai perecerão. Em outras palavras, Deus vai levantar outra pessoa para libertar o povo, mas eu quero que você saiba que ele não vai libertar você. Você não nasceu para o conforto. Você nasceu para a significância. Ela recebe a mensagem do primo Mordecai e a serva lendo, imagina. Ele diz, Esther, querida, bom ouvir de você. Diz aqui, se você chegou à realeza para um momento como este, eu acho que ele quis dizer, será que na verdade você não é rainha? Porque Deus sabia que isso ia acontecer e colocou você no lugar certo na hora certa? E então ele diz, se você não for ver o rei, Deus trará outra pessoa. E você e sua família vão morrer. Bem, está escrito aqui, veja, morrer. E ela manda de volta para ele aquela mensagem impressionante que conhecemos. Ela diz, diga a Mordecai e todos os seus servos para jejuar e orar pelos próximos dias, e minhas servas farão o mesmo. E eu irei ver o rei, e se eu morrer, morri. Eu acho que até você ter algo pelo que morrer, você não vive de verdade. Jesus disse um pouco diferente, ele disse, aquele que quiser salvar sua vida, a perderá. Tem um monte de gente tentando salvar a vida, não entendendo porque estão entediados. Mas o que aconteceria se você dissesse a si mesmo, eu nasci para um momento como esse? Bem, e se aquele grupo de pessoas não gostar do que eu estou fazendo e protestar contra mim? Que protestem, eu nasci para morrer. Eu vim para aqui para entregar a minha vida. Um dos nossos filhos espirituais, no começo da escola de ministério, fomos, eu não lembro, acho que foi para a Rússia. Um homem pôs uma arma na cabeça dele e disse, se você pregar o evangelho mais uma vez, vou explodir seus miolos. Ele disse, eu vim aqui para morrer. E aí ele levou o cara a Cristo. Sabe, algo acontece quando você lida com a morte. E você diz, se eu morrer, morri. Mas eu te digo, até você lidar com a morte, você não vive de verdade. E eu vou te dizer, se o Bill viesse aqui e dissesse, todos os que estão com os dias contados levantem, você devia levantar, porque todos vamos morrer. Todos nesse lugar são finitos. Mas a pergunta é, em algum momento você vai viver de verdade? Então você não escolhe se vai morrer, você só pode escolher se vai viver. E enquanto você ficar andando em círculos, tentando garantir que não vai morrer, você realmente nunca vai viver. Eu vou morrer? Sim, seu estado é terminal. Um jovem veio para mim uma vez e disse, eu acredito que nenhum de nós vai morrer. Eu disse, bem, há 7,4 bilhões de razões para você estar errado. Eu quero te desafiar hoje. Deus pôs um gigante em você. Ele pôs um leão em você. Jesus é tanto cordeiro quanto leão. E você diz, mas não é minha personalidade, é a dele. E é ele quem vive em você. Você tem um cordeiro em você. Ah, eu gosto dessa coisa de cordeiro. Mary tinha um cordeirinho, cordeirinho. Mary tinha um cordeirinho. Mas Jesus tem tanto um cordeiro quanto um leão nele. O que eu quero dizer é que você tem, a sua personalidade não tem nada a ver com o seu impacto.
Eu quero te desafiar hoje. Você viu aquela jovem, 13 anos de idade, morrendo de medo. Ela nem lembrava que tipo de música gostava. Isso até antes de começar a cantar. Mas quando ela deu um passo para dentro do propósito divino dela, uma ficha caiu. Às vezes estamos aqui esperando que a coragem venha para a gente conseguir entrar, tipo, não é aqui que vai acontecer, é aqui sim que acontece. Algumas pessoas são tipo, se eu fosse destemido, eu seria como o Bill Johnson. Bill Johnson não é destemido, ele é corajoso. Há uma grande diferença. As pessoas destemidas que eu conheço são todas loucas. Você conhece algumas, não é? Sabe, tipo aquele vizinho que você diz, ele não tem medo de nada e isso me assusta pra caramba. Mas sabe, a coragem é quando você sabe o que fazer com medo. Algumas pessoas acham que tem pessoas no mundo que não sentem esse frio na barriga, essa ansiedade quando estão prestes a fazer algo grande. Não, todo mundo tem essa sensação. O que eu faço com isso é que determina se eu sou ou não corajoso. Quando Deus encontrou Josué, depois da morte de Moisés, ele disse ser forte e corajoso. Se a coragem não é uma escolha, eu não sei por que ele ordenou que eu a tivesse. Eu diria que ser destemido não é uma escolha, mas a coragem é uma escolha. Fique de pé. Em Atos 16, Paulo e Silas vão a uma cidade e eis o comentário sobre esses dois jovens. Aqueles que viraram o mundo de cabeça para baixo chegaram aqui e eram ó não. Ó não, os que viraram o mundo de cabeça para baixo estão aqui. Há 900 pessoas aqui agora. Pense no que se pode fazer com 900 pessoas corajosas. Pessoas pensam, sabe, se tivermos a maioria, não precisamos da maioria. Só precisamos de pessoas que não se importam se morrerem. Ponha sua mão no coração e faça essa oração. Jesus, obrigado porque você me salvou por um propósito. E Jesus, eu oro para que você me exponha ao meu propósito e ao meu destino. Jesus, hoje, eu entrego a minha vida para te seguir. Eu me recuso a deixar o medo continuar me reduzindo. Em nome de Jesus. E, Senhor, eu oro para que você me ajude a ser obediente à sua voz, para ser o que eu tenho que ser de verdade, completamente vivo, abraçando completamente meu destino divino. Senhor, eu não quero viver no deserto. Eu quero a terra dos gigantes. Eu quero a terra prometida para mim, para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos. Que seja dito sobre mim e sobre a minha família, a minha casa, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Não importa o que a política diga, não importa o que as pessoas pensem, não importa o que a lei diga, eu viverei uma vida plena, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, muito obrigado. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.